Bom dia a todos. Que verdades tão preciosas, né, meus queridos? Que deixam o coração da gente flutuando, né? De tanta graça, tanta bondade do Senhor, tantas verdades tão profundas, tão desafiadoras. Nessa manhã, a gente vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor, né, que faça as nossas vidas, como afirmamos aqui alguns domingos atrás, glorificarem ao Senhor, né? Fomos criados para isso, né? Para sermos como instrumentos bem afinados, né? Louvando, exaltando ao Senhor, como se a nossa vida fosse uma grande melodia, uma bela música agradável aos olhos do Senhor. Somente em Cristo que isso pode acontecer, né? Pela obra do Espírito Santo, pela santificação da palavra. Então vamos orar nesse momento que a palavra do Senhor alcance nosso coração, esse nosso coração tão pecador, mas que o Senhor é poderoso, né, para nos, dia após dia, nos santificar. E vamos aproveitar também e orar como temos feito pelas famílias, orando pelas famílias da igreja. Hoje vamos novamente orar por essa família querida aqui, Pastor Cévulo, Thaís, Dara, Dedé e Adassa. Vamos orar pela vida deles, que por sinal essa semana estão de mudança, né? Mudaram ontem. Vamos orar então por essa família querida. Santo Deus, bondoso Deus, nós te rendemos, Senhor, toda a glória devida ao teu nome. Não há outro, Senhor, digno de glória. Santo, 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 somente o Senhor, Pai. Diante de Ti nos curvamos, diante da Tua palavra, com reverência, Senhor. E nesse momento aqui, clamamos, Pai, que o Senhor nos assista na nossa muita fraqueza, Senhor. E nos abençoe aqui com a Tua palavra, pois somos carentes, Senhor, somos necessitados. Somos dependentes, Senhor, do Teu agir, do Teu Espírito, a alcançar o nosso coração. Somente a Tua palavra, Pai, pode fazer essa obra e alcançar o profundo do nosso coração, trazer vida, trazer transformação, fazer com que essas melodias, Senhor, da nossa vida cheguem aos Teus ouvidos, Senhor, e sejam agradáveis a Ti, pela obra e pelo agir, pela justiça de Cristo, revelada, Senhor, em nós, colocada sobre nós. Enche o nosso coração, Pai, da Tua palavra, da Tua vida, da Tua verdade, da vida do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Modifica nossa mente, nosso coração. Alcança-nos, Senhor, nessa manhã aqui. E hoje também, Pai, oramos por essa família tão querida, Pai, que o Senhor tem nos dado a graça, o privilégio, Senhor, de caminharmos juntos. Pedimos que o Senhor abençoe, Deus, ricamente, Cévulo, Thaís, os filhos, Senhor, na sua caminhada, no seu dia a dia, Senhor, que dia após dia, Pai, o Senhor se revele a eles, Pai, como o Senhor já tem feito até aqui, esse Deus gracioso, provedor, fiel que o Senhor é, que eles possam conhecer e ter o coração deles reconfortado, Senhor, dia após dia na Tua palavra, fortalecido, Senhor, nas verdades da Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Deus, essa caminhada deles agora ali também, no novo local, no novo endereço, Senhor, que o Senhor dê a eles dias alegres, felizes ali, também nessa nova casa. Abençoe a vida, a caminhada, em todo esse semestre, Pai. Que o Senhor derrame suas ricas bênçãos, Pai, sobre eles, para a glória e para o louvor do Teu nome. Fica com a gente agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de Provérbios, capítulo 3. Temos meditado nos últimos domingos, no culto da noite, nesse texto tão precioso da Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 3. Nossa meditação de hoje, vamos nos deter nos versos 11 e 12.
Provérbios 3, versos 11 e 12, mas eu quero lhe chamar a ler o bloco inteiro, essa perícope inteira aí, desde o versículo 1 até o verso 12. Provérbios 3, a partir do verso 1, e vamos ler até o 12. Mas antes, querido, agora que você localizou, deixe sua Bíblia aberta, eu quero familiarizar você, contextualizar você nessa leitura. Esse texto que vamos ler agora, ele faz parte de um conjunto de instruções paternais, instruções que são dadas de um pai para um filho. E essas instruções, elas convidam o pai, você vai ver e vai perceber, enquanto lermos aqui, esse pai, ele convida o filho à sabedoria. Ele convida o filho a andar nos caminhos da sabedoria, os caminhos do sábio. E ela faz parte de um conjunto de outras lições, outras instruções, que desde o começo de Provérbios, desde o capítulo 1 até o capítulo 9 de Provérbios, o livro de Provérbios ele é estruturado nessas lições de pai para filho. Depois você pode conferir a riqueza que são essas instruções paternais, essas lições paternais no livro de Provérbios, do capítulo 1 até o 9. E nessas lições, o pai, ele conclama, ele convoca o filho, ele apela, de fato, é um pai que está ali apelando para que o filho ande nesse caminho da sabedoria. Ele aconselha o filho, ele ensina o filho, ele convida o filho a uma caminhada de submissão. Mas submissão a quê? Submissão à ordem, às ordenanças, à ordem estabelecida por Deus no universo e ao modo como Deus ordenou que a vida do ser humano seja, que o ser humano caminhe, a essa ordem estabelecida por Deus para a vida humana, a vontade de Deus que é revelada, é conhecida nas Escrituras Sagradas, aos mandamentos que Deus dá e deu ao povo da aliança, aquilo que Deus revelou ao seu povo, como que esse povo deve viver e caminhar nessa terra. Então o pai, ele convida o filho a trilhar esse caminho da sabedoria. Então, queridos, como parte desse contexto aí de lições de um pai para um filho, existem alguns elementos que nós podemos perceber em todos esses capítulos iniciais de Provérbios, e o texto que a gente vai ler não foge a essa regra. Primeiro, nós precisamos ter em mente que essas instruções são instruções antigas. São instruções que são carregadas, né? São aquelas instruções que um pai dá para um filho e dá para o neto, e que são, por serem antigas, por serem testadas pelo tempo, são instruções cheias de experiência e cheias de também autoridade. São instruções de um pai para o filho, para o neto. Mas são instruções também acerca de questões de fundamental importância na vida humana. Não são instruções sobre assuntos triviais, são assuntos de primeira ordem, de primeira importância. São aquelas questões que a gente poderia dizer assim, observar essas lições é uma questão de vida ou morte para esse filho, ou para nós como filhos. São questões de vida ou morte. Essas instruções paternais também são instruções profundas. Não se trata apenas de um pai ali direcionando ou ensinando regras de comportamento que estão na superfície, mas são regras profundas. E por isso elas são endereçadas ao coração do filho, ou ao nosso coração. O pai, ele, em diversos momentos, ele usa, por exemplo, expressões como que o teu coração guarde essas instruções, escreve essas instruções na tábua do teu coração, confia no Senhor de todo o teu coração, ou aquele texto comum, conhecido do capítulo 4 de Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar. O que é que diz a palavra de Deus?
guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração procedem as fontes da vida. Então não é sobre comportamento que ele está falando, é algo muito mais profundo. Essas instruções são direcionadas ao centro das decisões humanas, ao centro das motivações humanas, ao centro do nosso ser, a área mais profunda e mais central do nosso ser. Outra característica é que essas instruções, elas são baseadas, elas são motivadas, elas são permeadas e cheias de amor. Por quê? Porque são instruções de um pai. Hoje é dia dos pais, né? Então são instruções daquele que, acima de tudo, né, e acima de todos os pais terrenos, é aquele que é o mais interessado no nosso bem. Portanto, são instruções encharcadas de amor. São instruções paternais, instruções cheias de amor, cheias de cuidado, cheias de bem-querer. São instruções cheias de amor paternal. Então, tendo isso em mente, é que a gente chega no capítulo 3. E essas instruções do capítulo 3, elas, do verso 1 ao 12, elas têm uma peculiaridade. A gente vem falando nisso, eu vou passar mais rápido aqui nessa introdução, a gente vem falando disso nos últimos domingos. As instruções do capítulo 3, nesses versos de 1 a 12, eu quero que você volte seus olhos para o texto, a gente vai ler agora, e eu quero que você, enquanto nós lermos, você perceba que dos versos 1 ao 12, esse texto ele é estruturado e bem organizadinho em pares de versículos, certo? Verso 1 e 2 é um primeiro par, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, e 9 e 10, e então a gente chega num sexto par. São 6 pequenos blocos, pequenas seções dessa lição que tem um começo e tem um fim bem delimitado. 6 seçõezinhas nessa lição que nós vamos ler agora, nessa pré-lição paternal aqui. E essas instruções, cada par de versículos desse, está estruturado da seguinte maneira. Tem uma exortação do pai, uma admoestação, um ensino, um comando, mas cada comando desse ele é acompanhado por uma razão motivadora. Então, o pai ele dá um comando, mas ele também dá um incentivo, uma razão a mais. E você vai perceber isso enquanto nós formos lendo aí no texto. Volte seus olhos, então, para o nosso verso 1, Provérbios 3, verso 1, e vá percebendo, né, em cada par desses versículos, as admoestações e como elas são acompanhadas com razões motivadoras. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Percebe a motivação aqui, o incentivo? Guarde os mandamentos no teu coração. Por quê? A sua vida vai ser longa, né? Vai ser abençoada. São bênçãos pactuais aqui que ele está... promessas pactuais que ele está relembrando aqui a esse filho. E o texto continua: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e a razão motivadora, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o pai ele chega numa conclusão, e ele começa essa conclusão com uma fórmula, uma fórmula mais
formal mesmo, uma maneira formal aqui. No verso 11, então, o pai diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós temos aqui, queridos, nesse fechamento, então, após falar de tantas coisas, né, que são tão profundas, tão ricas, sobre a confiança em Deus, sobre um coração humilde, um coração que não se estriba no seu próprio conhecimento, mas que teme ao Senhor. Após falar de finanças, honrar ao Senhor com os bens, com as primícias da renda. Após discorrer sobre tantas coisas, sobre a importância de guardar, memorizar as leis, os mandamentos do Senhor no coração, esse pai, então, ele fecha essa preleção aqui, falando sobre uma temática que é extremamente apropriada e é extremamente condizente com o ensino bíblico para nós, seres humanos. Ele encerra esse bloco aí de ensino falando sobre a disciplina. E ele, então, ele usa, né, faz isso de um modo que é tipicamente hebraico. Ele fala duas afirmações que uma é sinônimo da outra, né? E uma complementa e até amplia um pouco o sentido da anterior, quando ele diz: não rejeites a disciplina do Senhor. E então ele repete: nem te enfades da sua repreensão. São sentidos sinônimos que estão ali se complementando nessa admoestação. Meu filho, veja o apelo, veja a convocação do pai para esse filho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Tem um pressuposto aqui, tem um ensino aqui para a gente, que já demonstra um pouquinho de como que a Bíblia enxerga o ser humano e como nós devemos chegar diante de valores, diante de imperativos tão profundos, tão santos, que foram ditos antes, e que nós percebemos assim: quem de nós é suficiente para cumprir e para caminhar nesse caminho de sabedoria? Quem de nós consegue viver essas instruções aqui, tão excelentes aos olhos de Deus, que esse pai está dando para o filho? Então ele diz: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Essa palavra disciplina é uma palavra que ela traz um significado de correção. Não rejeite a correção do Senhor. Não rejeite a repreensão do Senhor. Não rejeite o castigo do Senhor. Mas veja, por que ele está falando de castigo, né? É muito apropriado para nós, seres humanos, né? Castigo nesse sentido de correção. Vamos precisar de correção, né? Necessariamente, na nossa caminhada, pecadores que somos, a correção, ela necessariamente vai fazer parte do processo. Então ele diz: olha, não rejeite essa correção, essa repreensão, esse treinamento. A versão grega, a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, usa o sentido de treinamento, uma palavra conhecida, paideia, que significa educação. Meu filho, não rejeite o treinamento do Senhor. Eu estou aqui ampliando e fazendo a gente perceber a profundidade dessa instrução que o pai está dando para o filho. Meu filho, não rejeite o treinamento, a disciplina do Senhor. Não rejeite a repreensão do Senhor. Essa repreensão, essa disciplina é algo que vem da parte do Senhor para nós. Como nós lemos, por exemplo, é a mesma palavra que é usada em Isaías, capítulo 26, verso 16, quando o Senhor diz assim, por meio do profeta: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua
correção, é a palavrinha que está lá traduzida para nós em Isaías, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Essa palavra, a tua correção, a correção que vem do Senhor, a palavra que Isaías usa, é a mesma palavra usada aqui em Provérbios. Mas essa correção, nós aprendemos também ao longo das Escrituras, e até mesmo aqui no livro de Provérbios, em outros momentos que essa mesma palavra é usada, a correção do Senhor, essa disciplina que o pai está se referindo aqui ao filho, essa correção, ela conduz à sabedoria. Essa sabedoria que vem sendo exposta aqui, que o filho vem sendo convidado a andar nesse caminho da sabedoria, a correção é que conduz a nós, que nos conduz a vivermos e a caminharmos nessa sabedoria. É a mesma palavra que é usada em Provérbios capítulo 15, verso 33, quando diz assim, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. É a mesma palavra para a disciplina que é traduzida aqui nesse capítulo 3. Instrução da sabedoria, ou seja, meu filho, não rejeite essa instrução, não rejeite esse treinamento, não rejeite essa correção do Senhor, porque essa instrução ela vai te conduzir à sabedoria. E a admoestação, então, nesse contexto aí de admoestação com razões motivadoras, a admoestação é: não menospreze, não recuse, meu filho, não recuse, não trate, a gente poderia também traduzir contextualmente, não trate com indiferença, não faça pouco caso da disciplina do Senhor. Na tradução para o inglês, a versão King James, ela traz o sentido de não olhar com desrespeito para a disciplina, não olhar com aversão, não olhe com aversão quando você estiver sendo disciplinado, meu filho, em todas essas áreas, na caminhada da sua vida, enquanto você quer e deseja andar por esse caminho da sabedoria, e você vai cair, e você vai ser disciplinado, quando for disciplinado, não olhe com canseira, não olhe com aversão a essa sabedoria, não considere insignificante a disciplina do Senhor, não considere desagradável a disciplina do Senhor, não considere algo sem valor, não considere que é sem valor a disciplina do Senhor. O autor aos Hebreus, ele cita esse texto que acabamos de ler, de Provérbios 3, lá no seu capítulo 12. Você deve lembrar, eu chamo você a de fato abrir, deixar aberta a sua Bíblia também no capítulo 12 de Hebreus, que ele cita diretamente essa passagem de Provérbios. Hebreus 12. Ele cita esse capítulo 3 de Provérbios num contexto lá de Hebreus capítulo 12, quando o autor aos Hebreus, ele está falando ali, usando uma metáfora, usando uma imagem das competições atléticas. De fato, ele está trabalhando com a imagem de um treinamento de atletismo. E nesse treinamento de atletismo, ele compara a caminhada cristã, a carreira cristã, com uma corrida, você deve lembrar, no qual tem uma nuvem de testemunhas que estão observando essa corrida que eu e você estamos. O cristão, ele nunca é chamado para estar estático, para estar parado, para estar estacionado, não é verdade? Mas a partir do momento que você foi convertido pelo Senhor, foi regenerado pelo Senhor, desde aquele momento o Senhor te inseriu numa grande corrida. Todos nós estamos correndo. E há um alvo final no qual nós vamos chegar. E o Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, Ele vai fazer com que a gente chegue até o final. Muitas vezes tropeçando, caindo, todo empoeirado, mas vamos chegar até o ponto que Deus quer que nós cheguemos. Essa é a doutrina que a gente conhece como a perseverança dos santos. Aqueles que foram eleitos pelo Senhor, eles vão completar essa corrida. Eles vão chegar até o final da corrida. Então, queridos, nenhum de nós como cristãos, não cabe para nós uma ideia de que nós podemos permanecer parados. Todos nós
estamos correndo. E o autor aos Hebreus ele usa essa comparação aí com um treinamento de atletismo. E nesse contexto de atletismo é que ele cita, então, o Provérbios capítulo 3. E é interessante que algumas palavras são traduzidas ligeiramente diferentes, mas que aprofundam o nosso entendimento desse texto aqui do Antigo Testamento. Porque, veja, Provérbios 3, 11, lá em Hebreus, as expressões que são usadas não menospreze, ao invés de não rejeites, como nós lemos aqui em Provérbios. Hebreus usa não menospreze, certo? Qual é essa admoestação que o pai está dando para o filho? Que esse filho não menospreze. Essa ideia de menosprezar a disciplina do Senhor. E um outro texto também que é curioso, pelo menos eu acho curioso, que o autor aos Hebreus usa, ele remete ao texto de Provérbios dizendo assim, nem desmaies. Você está vendo aí em Hebreus? Não desmaie. Enquanto que em Provérbios a gente lê, nem te enfades. Então veja, qual é a ideia mais profunda sobre se enfadar quando a gente está sendo disciplinado pelo Senhor? É essa ideia de desmaiar. Mas desmaiar em que sentido? Né? Veja, Hebreus 12, de 4 a 5, o autor aos Hebreus diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. E aí ele cita Provérbios. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. O comentarista Matthew Henry, ele diz que nós não devemos desmaiar quando nós somos repreendidos. Que ideia é essa de desmaiar? Não devemos desanimar, não devemos, eu gosto dessa explicação dele, nós não devemos afundar sob as suas provações. Deus, na nossa caminhada, né, nós vamos correr, no meio dessa corrida estamos correndo, estamos numa grande corrida, e muitas vezes nós vamos tropeçar e vai ser necessário que o nosso Pai chegue nos dando a sua disciplina. Nesse momento da disciplina, onde somos pegos na nossa própria fraqueza, no nosso próprio pecado, não devemos afundar, desmaiar nessa fraqueza, nos desanimar em excesso. Não devemos afundar sobre as aflições e as provações que o Senhor coloca no nosso caminho. Nem nos preocupar e lamentar, o Matthew Henry continua, mas devemos suportar essa disciplina, essa correção, com fé e paciência. E aqui há alguns pressupostos, né? Vamos voltar então para o texto que é o alvo da nossa meditação aqui lá em Provérbios 3. Há alguns pressupostos aqui. Quando, ao final de toda essa lição paterna, ele diz que o filho não deve desanimar-se, não deve rejeitar a disciplina do Senhor, se enfadar ou desmaiar com essa disciplina do Senhor. Quais são alguns dos pressupostos? Por que o pai dá essa admoestação final aí para esse filho? Primeiro, há um pressuposto de que nós somos pecadores. Por sermos pecadores, nós vamos quebrar. Vai acontecer os momentos nessa corrida em que vamos quebrar os mandamentos do Senhor, os termos da aliança, escorregaremos, tropeçaremos e precisaremos, sim, em muitos momentos, da disciplina, da poda, da correção do Senhor. Esse é um primeiro pressuposto, né? Jamais podemos ter a presunção de que somos bons demais, somos suficientes, conseguiremos realizar, conseguiremos empreender todas essas convocações que o pai está dando para o filho, né? Isso me faz lembrar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, que são dados para o povo de Israel, mas logo junto com os 10 mandamentos vem toda aquela exposição do sistema sacrificial. É como Deus está dizendo assim, olha, eu já sei que vocês vão quebrar, eu já sei que vocês não vão conseguir,
e já tem aqui o substituto para vocês, já tem aqui esse derramamento de sangue que aponta para o mediador. Tudo isso só é capaz de ser vivido. A vontade de Deus, a caminhada excelente aos olhos de Deus, só é capaz de ser experimentado e vivido pelo ser humano, de vocês obedecerem, confiando e olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é um primeiro pressuposto. Nós somos pecadores, nós precisaremos diversas vezes da disciplina do Senhor. Mas um outro pressuposto também é: o nosso coração não aceita de bom grado a disciplina. Do contrário, por que esse pai precisaria fechar essa lição com essa exortação final? Meu filho, não rejeite, não menospreze a disciplina do Senhor. Porque, muito naturalmente, o nosso coração, ele não gosta de ser repreendido. Ele não gosta de ser disciplinado. Ele não gosta de ser corrigido. Não gostamos de nos defrontar por causa do pecado que habita no profundo do nosso coração. Não gostamos de nos defrontar com a nossa fraqueza. Não gostamos de nos defrontar com quem realmente somos. E esse é um papel, é um modo como a palavra do Senhor, ela funciona para nós. A palavra de Deus, ela nos aponta um caminho, ela funciona como um mapa, como uma bússola que nos diz a vontade de Deus e a vida que Deus quer que nós tenhamos, as ordens de Deus para nós. Então a gente sabe como deveríamos viver, como Deus determinou que a gente vivesse. Mas a palavra de Deus, em paralelo, ela também nos diz quem nós somos, ela funciona como um espelho. Não é verdade? Quando a gente olha e lê os mandamentos do Senhor, nós vemos automaticamente o quanto nós somos insuficientes, o quanto nós somos pecadores, o quanto nosso coração naturalmente se desvia, a nossa carne ela é fraca, nós somos ainda tão carnais. Mencionamos aqui que o ser humano incrédulo, o homem sem Deus, ele é escravo do pecado. O pecado e as motivações erradas, elas reinam no coração do incrédulo. Mas mesmo em nós, que fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos regenerados, nós ainda vivemos com o pecado habitando em nós. E o nosso coração arrogante, orgulhoso, esse é um pressuposto do pai para o filho. Já sabendo que somos assim, então ele diz: meu filho, não menospreze a disciplina do Senhor. Não se enfade da disciplina do Senhor, porque ele sabe que a gente não recebe de bom grado essas disciplinas. Meu filho, em outras palavras, ele está dizendo: meu filho, não ceda a essa inclinação carnal do seu coração, mas ao contrário, se submeta. Quando o Senhor lhe disciplinar, se submeta, se curve, aceite a disciplina do Senhor, se dê a essa disciplina, Salmo 119, versículos 67 e 68, gostaria que você abrisse, por gentileza, sua Bíblia. Salmo 119, versos 67 e 68. Um texto que fala muito ao meu coração. O salmista diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Então, existe uma função da disciplina do Senhor. E o pai, então, ele convoca, ele instrui ao filho: meu filho, não ceda a essa inclinação natural de rejeitar a disciplina. Ao contrário, se submeta a ela, se dê à disciplina do Senhor. Mas então o pai acrescenta, nessa última sessão dessa preleção, ele então acrescenta uma razão motivadora, maravilhosa, linda, no verso 12. Provérbios 3, verso 12. Então nós vemos que razão, que incentivo é esse que o pai dá para o filho? Porque
O Senhor repreende a quem, meu irmão? O Senhor repreende a quem ama. Porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Por que a gente deve se submeter à disciplina do Senhor? O texto podia ter parado só na ordem. Não rejeite, meu filho, não menospreze, não desmaie, não se enfade. E já estava suficiente para a gente. Mas bondosamente, esse pai aqui, nessa argumentação com o filho, apelando ao filho, querendo o bem do filho, ele diz, porque o Senhor, ele repreende a quem ele ama. Não é verdade? São instruções permeadas, atravessadas aqui, entremeadas por um extremo amor e cuidado do nosso Pai conosco. Deus não deixa com que os seus filhos eles sejam entregues à sua própria sorte, às suas próprias vontades, aos próprios desejos e inclinações do coração. Mas o Senhor, ele intervém na nossa vida, fielmente. Por quê? Porque Ele estabeleceu, por sua livre e soberana vontade, uma aliança conosco. E por causa dessa aliança de amor, o Senhor, Ele nos disciplina e trata o nosso coração, nos santificando nessa caminhada de treinamento que o Senhor estabeleceu conosco, para que a gente se torne mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz, o Senhor repreende a quem ama. Isso aqui é motivando o filho a se engajar e a se submeter a essa repreensão do pai. Porque assim como o pai, o Senhor repreende ao filho a quem ama, assim como um pai faz com o filho. Nós somos filhos do Senhor. Essa correção paterna, amorosa, cuidadosa, é essa correção que nos conduz à sabedoria. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo é transformado em filho de Deus. É o que a gente vê lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nós somos de Cristo, se nós fomos escolhidos do Senhor, fomos comprados pelo sangue de Cristo, regenerados, adotados, somos membros da família de Deus, nós somos tratados como filhos do nosso Deus. E no meio da disciplina, querido, lembrar dessa verdade, lembrar que estamos sendo disciplinados, dói, nos expõe, mexe com a gente, deixa evidente para o nosso próprio coração arrogante a nossa total falibilidade, mas a gente lembra que Deus está fazendo isso comigo, Deus está me tratando, porque Ele é meu Pai e Ele me ama. E isso é um grande encorajamento, um grande incentivo, uma grande motivação para que a gente se dê a essa disciplina do Senhor. Hebreus 12, ainda continuando essa referência a Provérbios 3, o autor aos Hebreus ele prossegue aquele texto que nós lemos dizendo assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria,
mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. Que verdades tão profundas, querido. Se você, meu irmão, minha irmã, tem passado pelas provações, pela providência amarga do Senhor, pelas aflições que o Senhor tem colocado na nossa vida, e muitas vezes a gente só para na nossa obstinação, no nosso pecado, no nosso erro, quando o Senhor mesmo às vezes nos para, nos freia, colocando algumas situações na nossa vida que nos deixam encurralados, né? É o tratamento do Senhor, é a aflição do Senhor, é a correção do Senhor. Ao invés de afundar nesses momentos, traga à sua memória essa verdade da palavra de Deus. Você está passando por isso, o Senhor está te tratando porque você é um filho. E Ele está te corrigindo, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te tornando mais santo, para que você seja curado. Essa verdade também ela faz parte da nossa confissão de fé, no capítulo 12, que trata sobre a adoção. Nossa confissão diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, são eles recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios dos filhos de Deus. Tem sobre si, quais são esses privilégios que os filhos têm, os filhos de Deus têm? Tem sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai, que nós lemos aqui no início do culto, a intimidade que o Senhor reserva para os filhos da aliança. São tratados com comiseração, protegidos, providos, mas também os filhos, a nossa confissão diz assim, são por Ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos trata como filhos, fomos adotados. E o Senhor nos trata como um pai trata o filho. Muitas vezes, corrigindo. E isso é uma atitude amorosa do nosso Pai para conosco. Mas o Senhor nunca nos abandona, né? Que grande incentivo e motivação. Somos tratados, a disciplina dói, não é verdade? A disciplina, ela é espinhosa, ela mexe com a gente, nos bota do avesso, nos desavessa de novo, mas o Senhor, Ele não vai nos abandonar, jamais faz isso com seus filhos, por amor ao seu próprio nome. Que modo, queridos, de terminar então essa lição, né? Que modo Salomão vai usando aqui nesse provérbio para terminar essa lição? Após dar ordens excelentes, após nos motivar, mostrando as bênçãos que virão se essas ordens forem seguidas, conhecendo muito profundamente a antropologia humana, a natureza humana, conhecendo a nossa natureza, a nossa estrutura, o nosso pecado e a nossa fraqueza, ele encerra mostrando que o Senhor, Ele nos corrige de forma amorosa e fiel, Ele traz esse livramento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela é esse mapa, mas é esse espelho também, que nos mostra toda a nossa podridão, toda a nossa sujeira. Mas a lei do Senhor, ela não para em mostrar a nossa sujeira. Ela mostra também como a gente pode ser limpo, como a gente pode ser lavado, como a gente pode ser tratado, santificado e purificado. E não há outro, querido, que possa fazer isso. E Ele já fez lá na cruz, a não ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje a gente chega diante da mesa do Senhor, relembrando a profundidade
desse amor gracioso, desse sangue que nos purifica. O Senhor, conquanto mostra a nossa fraqueza e a nossa sujeira, Ele também nos mostra o quanto Cristo Ele é suficiente. Estamos numa corrida, num treinamento junto ao nosso Pai. Nós devemos nos desembaraçar do nosso pecado, que se emaranha ali, se embaraça tenazmente nos nossos pés. Nós devemos nos desembaraçar, como vimos no início do texto de Provérbios, do orgulho. Eita coisinha difícil, né? Da avareza, da autoconfiança, da justiça própria, da nossa lentidão e preguiça em memorizar, em guardar os mandamentos do Senhor. Devemos nos desembaraçar dessa confiança em nós mesmos, mas, acima de tudo, nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, usando a linguagem de Hebreus. Em outras palavras, esse pai está dizendo assim, apelando amorosamente para o filho: meu filho, não ceda às suas inclinações carnais. Busque a sabedoria, busque esse caminho excelente aos olhos de Deus. Se submeta, se curve, aceite, se dê a disciplina do Senhor. Suporte com fé e paciência, consciente de que você precisa dessa disciplina do Pai. E de que Cristo tem tudo o que você e eu precisamos. Nós somos carentes, Deus sabe disso. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas o Senhor Jesus, Ele tem tudo o que eu e você precisamos para a nossa santificação. E Ele já nos deu. Então, diante de tudo isso, queridos, breves aplicações aqui para nós. Em primeiro lugar, o Senhor nos convoca, como filhos amados, a estudarmos a palavra dEle, a sua palavra, a estudarmos as Escrituras, a conhecermos o modo de vida ordenado pelo Senhor para mim e para você. Não podemos caminhar de acordo com as nossas próprias vontades, como o povo de Deus, em momentos da história, como no livro dos Juízes, vivia cada um à sua própria maneira. Mas o Senhor nos chama a estudar, a pesquisar, a prescrutar, a nos dedicarmos ao estudo das Escrituras, à pregação da palavra, a sermos frequentes na comunhão e na vida da igreja para estudarmos e conhecermos a palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para nós, mas também para conhecer o nosso real estado de miséria, de carência, de ausência, de debilidade e de pecado. Não podemos fugir da palavra do Senhor num conhecimento raso das Escrituras. Mas devemos também, em segundo lugar, buscar a Cristo, conhecer a Cristo, olhar para Cristo, depender de Cristo, pois essa mesma palavra é aquela que nos revela Cristo. Pois só Ele é justo aos olhos de Deus. E então, olhando para toda a perfeição do Senhor Jesus Cristo, devemos pedir pedir a Deus que nos capacite diariamente a nos submetermos às ordens de Deus. Se fomos regenerados pelo Senhor, se o Espírito Santo habita em nós, diariamente essa deve ser a nossa oração. Senhor, que eu possa caminhar, que eu possa permanecer unido com o Senhor Jesus pela fé. E aí, o que é que vai me fazer permanecer ligado a Cristo, com os olhos em Cristo, sem tirar os olhos de Cristo? A oração é uma dessas coisas, querido. A oração precisa fazer parte da nossa vida, esse meio de graça. A palavra do Senhor não deve ser algo esporádico, é algo que eu preciso diariamente na minha vida. Como é que está a sua vida de oração? Me permita perguntar. Como é que está a sua vida de leitura, de meditação na palavra do Senhor? A comunhão da igreja, onde essa mesma palavra é pregada, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que está a sua caminhada com a igreja do Senhor? Ou será que estamos vivendo aquela caminhada solo, aquela caminhada independente, dançando fora
da música. O Senhor quer que a gente entre nessa caminhada junto com a igreja do Senhor. É uma caminhada comunitária. Mas também os sacramentos. E hoje participaremos novamente da ceia do Senhor. Os sacramentos, eles nos ajudam a olhar para Cristo e a depender dele. E por fim, ao tropeçarmos, queridos, eu e você, talvez esse seja um momento que mais visivelmente, mais ativamente, esteja doendo no seu coração, o Senhor esteja tratando com você áreas da sua vida. E sempre estamos, né? Mas se esse é o caso hoje, se é isso que tem mexido aí no seu coração pelo Senhor, ao tropeçar, não desanime. Por causa de Cristo, Deus está totalmente comprometido com você em aliança. Ele é seu Pai. Nesse caminho, receba a disciplina do Senhor, as aflições que vêm da parte do Senhor, as correções que vêm do Senhor, porque a nossa santificação é uma corrida. E a mortificação dos nossos pecados, né, por mais que seja custosa, que doa, ao final dessa corrida, o que nos espera é essa profunda alegria, são essas bênçãos e essa paz junto ao nosso Deus, ao próprio Deus, que deseja nos dar tudo isso, já a partir de agora, né, e plenamente na vida por vir. Que essas verdades animem o meu e o seu coração enquanto a gente corre essa caminhada de aperfeiçoamento, de submissão à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, que grande amor, que grande bondade, que grande graça, Senhor. Nós somos alvo. O Senhor, muito bondosamente, amorosamente, olha para nós, Pai, como cantamos mais cedo aqui. Que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós, Senhor? Tem misericórdia, Pai, porque mesmo o Senhor, assim, tão bondosamente, tão pacientemente, apelando, nos dando instruções e até nos dando razões motivadoras também, para vivermos essa vida excelente, plena, repleta da shalom do Senhor, da paz do Senhor plena. O Senhor nos convoca a isso e ainda nos dá motivações para isso. Mas ainda assim, Pai, o nosso coração se rebela, o nosso coração fica tantas vezes azedo, menospreza a disciplina do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Quebranta o nosso coração como igreja, Pai. Nos dá um coração humilde, quebrantado, Pai, tratável. Opera essas virtudes em nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nos faz enxergar a realidade do que o Senhor afirma sobre nós. Nos faz olhar para nós com moderação. Nos faz um povo manso, humilde como Cristo. Que as virtudes do Senhor, o modo de pensar, de enxergar a vida e a nós mesmos, Senhor, e ao próximo, seja parecida com Cristo, Senhor, seja operada pelo Teu Espírito Santo numa vida diferente, Pai. Que a gente se incline em temor, em reconhecimento da Tua excelente, profunda e perfeita sabedoria. Quem de nós, Senhor, pode dizer qual é o bom caminho para nós, Senhor? Só Tu, Pai, é quem determina isso. Não há outro tão sábio, inigualável como o Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Senhor. Quem primeiro te conheceu? Quem pode dar conselhos ao Senhor, Pai? Nenhum de nós. Tem misericórdia, Senhor, do nosso coração tão altivo, tão difícil, tantas vezes, Senhor, de ser exortado. Mas muito obrigado, Senhor, porque com toda a nossa dureza, o Senhor não desiste de nós, não nos abandona.
e continua tratando o nosso coração, nos santificando. Nos dá também um coração que é paciente assim, é amoroso assim com nossos irmãos, compassivo também, Pai, da caminhada dos irmãos, Senhor. Nos perdoa, Deus, e nos santifica. E muito obrigado, Senhor, porque toda essa boa obra, ela já está em operação por meio do sangue do Teu Filho em nós. Já estamos sendo santificados, Senhor. E ao final chegaremos todos, Senhor, ao final dessa corrida, para a glória e honra somente do Teu Filho amado, Senhor, do Senhor, em todas as Tuas misericórdias. Louvado seja o Teu nome, Senhor, hoje e sempre. Amém.